Olá, minha amiga, meu amigo. Semana terminando e hora de ler para vocês, com comentários nas entrelinhas, o meu artigo que saiu em 38 jornais no meio da semana. Como os acontecimentos estão se sucedendo assim a cada hora, eu vou ter que atualizar algumas coisas que eu vou ler para vocês. Mas o assunto é esse que está aí. Trump, Lula, Supremo, Congresso. Então, lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos ao comentário nas entrelinhas também. O título é Jabuticaba no Congresso. Lula e Janja aproveitaram a manhã de domingo nos jardins do Alvorada para debochar do presidente da maior democracia, economia, força militar do mundo, Donald Trump. Lula, vestindo o abrigo, arrancou uma jabuticaba do tronco e estendeu-a como se estivesse oferecendo a Trump com um sorriso de troça. Eu vou levar a jabuticaba para você, Trump. E você vai perceber que o cara que come jabuticaba pela manhã não precisa de briga tarifária, precisa de muita união e de muita relação diplomática. É o que Lula disse. Janja pegou a cena e apostou no seu Instagram e escreveu: duas coisas genuinamente brasileiras, jabuticaba e presidente Lula. Bom, aí eu faço uma análise aí meio freudiana, o inconsciente de Lula. Pode ser que o inconsciente de Lula tenha revelado nessa catarse jabuticabeira que ele próprio não quer briga tarifária. Você viu que, em vez de ter briga tarifária, vamos comer jabuticaba. Ele não quer. Mas de muita união, é o que ele disse. Precisa de união? Quem precisa de união? Eu. O meu inconsciente está dizendo que eu estou precisando de união, porque eu estava despencando na opinião pública. Agora deu uma paradinha, subiu 1%. Deu uma mexidazinha, mas ele continua mais reprovado do que aprovado. Acho que está, digamos, 50-49, mais ou menos isso. E de muita relação diplomática. Precisa. O Brasil está com diplomacia calada, né? Diplomacia que não faz lobby no Congresso americano, diplomacia que está muito jungida às vontades de Celso Amorim e Lula. Celso Amorim é o ex, lá atrás. É aquele que, quando era ministro de Relações Exteriores, o homem do chapelão, lá de Honduras, né? Depois de derrubado pelo Supremo e pelo Congresso, se homiziou na Embaixada Brasileira e lá ele despachava. A Embaixada Brasileira virou diretório dele. Eu vi imagens dele de botas, com os pés em cima de uma mesa. A mesa comprada pelo imposto do povo brasileiro. Bom, mas aí eu faço uma ressalva. Há controvérsias. Um bispo católico me disse que Lula poderia estar, na verdade, buscando esse resultado, para ter a mesma desculpa da ditadura cubana para o fracasso econômico, em que, por décadas, alegava a culpa é do bloqueio americano, quando os anticastristas, o povo cubano, poderia demonstrar que a culpa é do fim da ajuda da União Soviética. Cuba só se sustentou depois de Fidel Castro se declarar comunista, e ao receber o apoio militar e econômico da União Soviética. Tanto que os soviéticos mandaram mísseis que podiam atingir a Flórida facilmente, ou talvez Nova York e Washington, e a administração Kennedy reagiu e tiraram os mísseis de lá. Era um ponto de lançamento de mísseis ali em Cuba.
nas barbas do tio Sam. Então, Lula poderia dizer agora que a culpa é da tarifa de importação do Trump. Talvez isso até alivie Bolsonaro, né? Porque Bolsonaro é culpado de tudo no governo Lula. O PT está governando neste milênio, neste século, desde 2004, né? Lula se elegeu em 2003, depois passou para Dilma. Aí teve um interregnozinho o vice-presidente assumiu e depois Bolsonaro, 4 anos de Bolsonaro, Michel Temer. Bom, Bolsonaro vinha sendo culpado pelo fim dos superávites obtidos no governo anterior. Quer dizer, agora é déficit, a culpa é do Bolsonaro. Mas peraí, no Bolsonaro não tinha déficit, tinha superávit. Nos Correios, nas contas públicas. Não? Bom, então eu acho que tem sentido a tese do meu amigo Bispo, porque Lula vem provocando os Estados Unidos desde que assumiu, né? Ainda no governo Biden, no governo democrata. Quando começou, em fevereiro já, o americano disse, não receba, por favor, essas belonaves, né, que significa navio de guerra, né, iranianos, que são terroristas. E Lula recebeu assim mesmo. Eles ficaram fundeados lá no Rio de Janeiro um certo tempo. Criou um monte de especulações, né, sobre material nuclear e tal. A gente aqui tem tecnologia para enriquecer urânio até 5%, talvez. O Irã quer enriquecer até 90%, mas estava chegando a 80%, 60%. Não havia essa intervenção, já imaginou? Regime teocrático com bomba atômica, bomba nuclear, para varrer Israel do mapa. Era esse o objetivo. Bom, quis tirar o dólar do BRICS. Isso é outra história. A Índia não pode nem ouvir falar nisso, está fechando acordo com o Trump. O Putin e o Xi Jinping dizem que nem falaram nisso. Era a ideia do Lula. Né? E desafiou Trump ao dizer que não tem medo de cara feia. Gente, nem o ayatolá, nem o chinês, nem o russo fizeram confrontações assim verbais de pueris com Trump. Não tem medo de cara feia é uma frase que a gente usava no recreio do grupo escolar, né? E essa última foi da Jabuticaba, um recado de presidente a presidente, sem passar pelo Itamaraty, que deve ter tido arrepios quando viu nas redes. Um presidente da República, quando fala com outro presidente da República, isso é através do Ministério de Relações Exteriores do Brasil e, no caso dos Estados Unidos, através do Departamento de Estado. Não é assim. Né? Eu vi Bolsonaro conversando no telefone com o presidente da Colômbia, com o ministro de Relações Exteriores ao lado dele, dizendo coisas, tal, ajudando e mostrando os caminhos. É um diplomata que estuda a vida toda, desde o Instituto Rio Branco, para ter os caminhos de conversa em alto nível. Essa conversa da Jabuticaba só passou pela Janja, né? Não deve ser fácil para diplomatas com a história de que aprenderam o pragmatismo responsável, terem agora que manejar uma política externa ideológica e anti-Ocidente, especialmente contra a maior potência do planeta. Pois é, o ministro Barroso, por exemplo, né, tornou público uma carta em que começa se queixando que o Itamaraty é que deveria ter reagido à carta de Trump, ao justificar a manifestação dele como chefe do judiciário. Só depois disso, 3 dias depois, 4 dias depois, é que
Alckmin como ministro do Comércio Exterior e o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, é que fizeram uma cartinha dizendo que recebem com indignação a carta de Trump. Final, parágrafo final. Lula precisa mesmo de muita união. Sua popularidade cai até nos estados onde o Bolsa Família supera carteiras de trabalho assinadas. Agora, nessa última pesquisa Atlas Intel, deu uma paradinha. É todo mundo falando em Lula, né? Trump o surpreende com tarifa de 50% sobre bens brasileiros exportados aos Estados Unidos, bem no meio de uma campanha que pretendia mostrar que imposto é bom e que se deve aumentar o IOF, que incide sobre quem toma dinheiro emprestado ou tem cartão ou débito no banco. E o ministro Moraes derrubou o decreto legislativo que impedia esse aumento e conservou o decreto do Lula, só tirando um pedacinho lá que estava exagerado. Pois é, um ministro do Supremo que não tem um voto e contraria o Congresso Nacional, a maioria do Congresso Nacional, que tem 81 senadores e 513 deputados, todos com mandato da origem do poder. A propaganda tenta jogar pobres contra ricos. Na verdade, o que Trump impõe a partir de agosto é uma sanção por causa do que chama caça às bruxas no Supremo. E a forma de Lula resolver é começar o dia comendo a jabuticaba da anistia com os seus deputados e senadores no Congresso Nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.